Bem-vindos de volta. Para a alegria de vocês, agora sim, a gente realmente começa com o desenvolvimento do nosso programa, continuando onde a gente parou. Tenha certeza de ter baixado e colocado corretamente todos os arquivos. O projeto de vocês deve estar mais ou menos assim, com o arquivo principal do consultório, o nosso arquivinho toolkit, a outra pasta com o pacote com as telas, 4 telas, tela principal, paciente, médico e consulta. E além disso, nos arquivos, vocês precisam ter na pasta lib as nossas dependências e o consultório.db. E claro, ter importado aqui as bibliotecas. Tem que importar cada uma separadamente, senão não vai dar muito certo. Ok, agora que a gente já tem tudo isso feito, a gente pode começar a criar a nossa tela. Então, na tela principal, ele vai nos dar a interface principal de construção de tela do Java. A gente está usando o JavaX no caso. Eu tinha colocado um label para a gente poder identificar a tela principal, para vocês verem que não é alguma das outras telas aleatoriamente. Mas agora a gente vai começar aqui realmente a fazer as coisas nela. Então eu vou tirar esse label e eu vou colocar 3 botões simplesmente para poder abrir as outras telas. Mas eu acho útil, antes da gente fazer isso, a gente identificar essa tela principal como sendo a tela principal. Então, vamos colocar um título nela, porque se a gente reparar aqui, ó, ao rodar o nosso programa, que... Só um segundinho para ele compilar. Compila, meu amigo. Aqui, ó, na nossa janelinha. Ela não tem um título, ela não tem nenhuma informação, mas já é a mesma janela. Vocês podem reparar que ela tem o mesmo tamanho, inclusive. Mas a gente pode usar alguma coisa para identificar ela aqui em cima, alguma coisa que vai ficar. Então, no caso, eu vou escrever consultório aqui no título da janela. Assim como aqui o NetBeans tem o título de consultório Apache NetBeans IDE 9.0. Então, para fazer isso, a gente clica com o botão direito aqui no JFrame. Cuidado para, se você já adicionou alguma outra coisa, para não estar clicando nesse objeto que você clicou. Se você quer ter certeza que está clicando na coisa certa, aqui embaixo na esquerda, você também pode clicar no próprio JFrame. É a mesma coisa que você estiver clicando no plano de fundo. Propriedades. E aqui a gente tem o título. Eu vou colocar consultório. E eu vou fechar. Ok, agora ele deve ter o título de consultório. Eu só coloquei isso aqui para um exemplo para nós. Então, o que essa tela precisa? A tela principal, ela só precisa de um meio para a gente poder lançar as outras telas, iniciar elas, né? Então, nada mais simples do que 3 menus, 3 botões. Ou, é claro, eu vou colocar 3 botões aqui pra gente poder identificar eles. Mais um botão. Eles não estão centralizados de verdade aqui, mas por enquanto tanto faz. A gente pode usar os botões ou a gente alternativamente pode usar os menus aqui. A gente só arrasta o menu bar aqui e joga aqui em cima. Ele vai ficar bem certinho em cima, não precisa alinhar ele não vai ficar errado nunca. E aqui a gente pode adicionar os itens a esse menu. Então, menu item e solta cá. Ele vai ficar um item aqui. Mais um. E mais outro. Pronto, agora a gente deve ter uma tela com alguma coisa nela. Vamos lançar de novo o nosso programinha. E agora ele tem o nosso título, os 3 botões. Eles não fazem nada e aqui a gente pode abrir o nosso menu e ele também não faz nada. E eles estão com um texto um pouquinho sem sentido. No exemplo que eu dei, eu usei os botões, que eu achei que fazia mais sentido, né? Senão ficaria uma tela vazia. Então, no caso, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Eu vou tirar aquela barrinha, só cliquei nela e apertei Delete. Aqui a gente tem
um textinho diferente. Então, se a gente... JButton, ele é um texto que ele coloca automaticamente pra gente. Então eu quero mudar isso. Então eu vou vir aqui em editar texto e eu vou colocar paciente, embaixo disso médico, embaixo disso consulta. A gente pode reparar aqui que ele redimensionou o botão um pouco, mas a gente pode redimensionar de volta para ele ficar do mesmo tamanho do outro. Ok, agora é para a ação desse botão. O que ele vai fazer quando a gente apertar nele. Então, a gente pode clicar com o botão direito e adicionar um evento. Um evento indica um pedaço de código que vai ser executado quando acontecer alguma coisa com esse botão. No caso, eu quero que seja quando ocorra um clique normal. Então, eu venho em evento, ação e ação executada. Só que tem um detalhe. Eu posso fazer tem um atalho para isso. Ao invés de vir aqui, tá? Já que é uma coisa tão simples tu apertar em um botão, tem um atalho que você pode simplesmente clicar 2 vezes e ele já inicia para ti aqui. Nessa parte onde fica o cursor, esse é o pedaço de código que vai ser executado quando a gente realmente clicar no botãozinho. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode abrir a janela do cadastro do paciente. Então, vamos escrever aqui. É o mesmo código que a gente colocou aqui na tela no método principal, só que ao invés de estar abrindo a tela principal, a gente vai estar abrindo a tela de paciente. Eu vou copiar o mesmo código, exatamente a mesma coisa. Então, não tem segredo, só aqui. Se eu deixar desse jeito, inclusive, ele vai abrir a mesma tela mais uma vez. Eu posso abrir várias vezes a mesma tela e a partir dela mesma. Inclusive, vamos dar uma olhada nisso. Ainda chamando de Pedro, inclusive. Se eu vir aqui na tela, e eu posso abrir outra tela consultório a partir dela mesma. Eu posso abrir nas que já estavam abertas, mas quando eu fecho uma delas, fecha tudo. Ok, mas eu não quero abrir a tela principal, eu quero abrir a tela paciente. Paciente. E aqui eu quero que seja paciente também. Paciente. Ok. De novo. O nome da tela. Qualquer coisa. Igual. New. Nome da tela de novo. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula para finalizar a linha. O nome que você deu. Ponto set visible. True. Entre parênteses. Ponto e vírgula para finalizar a linha de novo. Só isso. Ok, agora a gente já está abrindo a tela paciente. Mas é tão fácil fazer isso que a gente já pode adicionar isso nas outras telas também. Na tela médico, mesma coisa. Não tem problema ser o mesmo nome aqui de cima, porque eles não estão no mesmo bloco de código. Isso aqui ó, a gente está abrindo aqui e está fechando aqui. Esse Pedro aqui, ele não é visível para esse pedaço de código. Por exemplo, se eu colocasse aqui Maria. Não, vai ser o nosso objeto. A gente vai ser bem genérico no nome dele aqui. Se eu tentar acessar aquele objeto, o Pedro, que está ali em cima, aqui embaixo, não funciona. Ele vai dizer o que é isso. Eu nunca vi um Pedro na minha vida. Ele não sabe o que é, porque ele não conseguiu acessar, porque você só pode mexer com o Pedro aqui onde ele foi criado. Aqui embaixo não existe nenhum Pedro, então se tu quiser chamar de novo com o mesmo nome, não tem problema. Eu vou deixar como objeto e eu vou mudar essa tela principal para tela médico. E aqui embaixo, aqui do lado no caso, médico. Mais uma, consulta. Consulta e consulta. Ok, agora a gente já deve estar com tudo funcionando, só que as nossas telas
são indistinguíveis aqui. A tela paciente, a tela médico e a tela consulta, nenhuma delas tem nenhuma informação que nos ajude a diferenciar elas. Então a gente pode resolver isso daí com o nosso bom e velho título. Eu estou na tela paciente, então eu vou colocar cadastro de paciente. Deixa eu copiar isso aqui já, para acelerar um pouquinho. Tela do médico. Médico. Guia de consulta. Consulta. Ok. Vamos executar o nosso programinha de novo. Para executar é aqui nesse botãozinho verdinho ali em cima, mas meio óbvio. Ok. Paciente, cadastro de paciente, médico, cadastro de médico e consulta, cadastro de consulta. Agora só falta realmente fazer essas telas. E ainda, reparem nesse detalhezinho, quando você fecha qualquer uma das janelas, todo o programa fecha. A gente pode resolver isso daí depois, mas é bem para o final, é os detalhes, depois que o programa já estiver pronto. Ok, vamos resolver uma tela e depois a gente vamos resolvê-la bem devagarzinho, as outras é basicamente a mesma coisa. Ok, tela paciente. O que a gente vai precisar na tela paciente? Eu vou só adicionar os itens aqui, não vai ficar muito bonito, eu já vou adiantar para vocês. Mas, funcionando já é um grande avanço. Ok, eu vou colocar um labelzinho só para dizer o que é cada coisa e um campo de texto. Pode ser por aqui. Label. Reparem ali naqueles risquinhos pontilhados, eles ajudam a gente a alinhar as coisas bem direitinho. Ali ele está alinhando à esquerda e está dando um espaçamento padrão do Java para ele. Se a gente colocar assim, tá vendo que o pontilhado fica logo abaixo, significa que o texto vai estar alinhado. Então, se eu pegar esse campo de texto e aumentar ele, o alinhamento assim, ó, vai ficar centralizado. Vai estar da mesma altura esse com aquele outro. Mas ok. A gente também pode copiar e colar os itens aqui, se a gente não tiver com muita paciência. Mas reparem que eles vão ficar com uma espécie de errinho. Depois a gente resolve isso. E mais 3 botões. Um para adicionar, outro para remover e outro para alterar. Eu vou colocar um em cima do outro para ficar mais fácil. E uma grande tabela, para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo. Ok, tá horroroso esse meu programa, eu admito. Mas a ideia aqui não é ficar muito bonita, não. A gente pode fazer melhor depois com os painéis. Aqui eles servem para a gente organizar as coisas bem melhor e deixar as coisas mais bonitas, no caso. Mas vamos resolver as outras pendências aqui. O campo de texto, maior inconveniência, ele vem com um valorzinho padrão de JTextField 1. E quando você inicia o programa, o usuário vai ter que apagar isso, que é muito chato. Então, uma redimensionada, eu recomendo redimensionar antes de editar, porque se a gente editar ele sem redimensionar, ele vai ficar minúsculo e vai ficar inclusive difícil de clicar. Clica com o botão direito, coloca para editar o texto e apaga. Editar o texto, apaga. Editar o texto e apaga. Opa, eu pulei um pequeno detalhe aqui, que é o paciente, ele tem mais ele tem mais um campo. Ele tem um campo a mais, ele tem 4 campos. E aqui está o nosso último campo de texto. Vai ficar meio complicado isso, mas a gente resolve depois. Ok. Os campos do paciente são nome, CPF, telefone,
endereço. Ok. E a gente vai precisar identificar esses campos de texto aqui. Então, vamos clicar com o botão direito e mudar o nome da variável. Ele vai aparecer um campinho de texto para a gente digitar um novo nome para a variável. Então, já que é um campo de texto, eu vou chamar de txt nome. Aqui embaixo eu vou chamar de txt cpf, txt telefone e txt endereço, sem cedilha. Aqui vocês podem reparar que eu estou colocando tudo minúsculo e eu estou colocando aqui o começo da nova palavra, no caso endereço, em maiúsculo. Isso daí é padrão para identificar alguma coisa. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive colocar minúsculo e colocar um underline, aí ou travessão, acho que isso não funciona, mas um underline funciona. Mas aí é a escolha de vocês. Eu costumo usar o E maiúsculo, no caso. Isso chama maiúsculo de camelo, se não me engano. E aqui embaixo a gente vai ter os botões. Eu vou mudar o valor deles aqui. Adicionar, alterar e remover. Eles ficaram de tamanhos diferentes, vamos redimensioná-los. E a tabela também precisa ter um nome diferente, então eu vou chamar ela de TB. Tabela TB paciente. Ok. Agora que a gente já tem tudo isso, o que nos resta é remover esses campos aqui da tabela. Vocês podem reparar que a tabela ela é um pouquinho grande, ela vai até aqui embaixo. Até aqui ainda é a tabela. Mas ela tem uns campinhos vazios aqui, que a gente vai ter que dar um jeito neles. Vamos aqui, clica com direito, conteúdos da tabela e rows. Clica em qualquer uma delas e delete. Ou você vem aqui na direita e diminui e coloca em 0. Para ela vir por padrão vazia, mas depois que a gente iniciar o nosso programa a gente já vai listar, então ela não vai ficar vazia por padrão não. Aqui, se a gente quiser customizar o valor dela, mas tem um detalhe. Qualquer coisa que você colocar aqui, logo em seguida, quando atualizar e for feita a listagem dos pacientes, toda essa configuração que você fez aqui vai provavelmente sumir. Então não adianta mexer nisso aqui. Pode deixar ela desse jeito, se quiser tirar os valores, pode tirar. Mas no caso eu vou renomear aqui os valores, eu vou colocar nome, CPF, telefone e endereço. Aqui pode ter cedilha. E posso fechar, ele vai salvar para mim aqui. Ok, agora é só fazer as ações dos botões. E agora vem a parte chata? Não, não é chata. Por quê? Porque é muito simples na realidade. O código gigante que vocês não vão ter que fazer está aqui. Então não tem que se preocupar em usar tipo, uma quantidade muito grande de código para fazer alguma ação simples. Então se a gente vier aqui no adicionar, a gente já vai ter a nossa ação criada. E agora, como que eu adiciono as ações aqui? Então, a gente vai precisar, antes de poder usar o nosso arquivinho aqui que vai fazer o trabalho pela gente, a gente precisa importar ele. Como é que a gente faz isso? A gente coloca import e daí o nome do nosso pacote. Como que é o nome do nosso pacote? Não lembro. Vamos descobrir. Fixa. Onde está ele? Ele está em consultório.toolkit. Não. Ok. Import consultório.toolkit. Daí como que você vai descobrir isso aí? Se você colocou um nome diferente aqui no pacote, aí você vai ter que ver que nome que você colocou aqui.
Mas é o nome do pacote, consultório, ponto, e daí o nome do arquivinho. Não precisa colocar o ponto .java no final. Mas tem que ver o nome do arquivinho, se você renomeou ele ou alguma coisa do tipo. Ok, e aqui embaixo a gente precisa declarar o nosso objeto que a gente vai estar usando. Eu costumo chamar ele de TK, porque é toolkit, né? Toolkit é o kit de ferramentas, mas basicamente é o que é na realidade. Então, eu digo toolkit tk, que é o nome que eu vou usar ele, igual new toolkit. E ele vai pedir aqui o nome do banco. Entre parênteses eu tenho que colocar, como é o nome do banco, é consultório.db. E a gente tem que colocar um ponto e vírgula. Consultório.db, onde é que eu descubro que é isso aí? Aqui, ó, em arquivos, aqui, ó, esse arquivinho aqui, ó, consultório.db. Lembra que a gente soltou na pasta do lado do SRC, do lado do lib, o consultório.db? Então é aquele arquivo que eu tenho que procurar. Se eu coloquei ele dentro de uma pasta, eu vou ter que dizer o caminho até aquela pasta. Por exemplo, se eu coloquei do lado aqui do toolkit, aí eu vou ter que dizer src barra consultório.db. Por exemplo, se ele tivesse aqui, mas ele não está, ele está na raiz do nosso arquivo, do nosso projeto. Se você colocou ele do lado do src, não precisa colocar mais nada. Ok, e agora, para adicionar, como que a gente faz? O toolkit ele é um pouquinho diferenciado assim no que se diz respeito à sintaxe de como ele funciona, mas vamos dar uma olhada em como ele funciona. Se a gente vier aqui no toolkit.java, tem um exemplo em cima aqui de como funciona cada método. Então, adicionar é o que a gente quer usar no caso, porque eu estou no botão adicionar. E ele funciona assim. Eu coloco adicionar, abro parênteses, e daí eu digo o nome da tabela, aí vai depender, né, de cada um. No caso é paciente, né? É a tabela dos pacientes, tem a tabela dos pacientes, a tabela da consulta e a tabela dos médicos. Aqui eu vou mexer com a tabela dos pacientes. Eu digo os campos que eu quero preencher quando eu vou estar adicionando. Então o que eu vou adicionar sobre... Como é que eu posso explicar isso? Que campos vai ter nessa adição que eu vou fazer? Então, eu vou estar adicionando uma pessoa, mas que campos ela, tipo, que valores que ela vai ter? Ela vai ter o nome, CPF, telefone e endereço. Ok? E depois, os valores. Aí eu vou ter que descobrir qual que é o nome daquela pessoa, qual que é o CPF, o telefone e o endereço. Então, agora a gente vai ter que criar uma listinha com os valores, tirando ele da interface. Então, eu vou dizer que é uma string, que é texto, valores é igual a, e daí eu vou ter que procurar lá no campo de texto. Eu vou começar pelo nome, txt nome, ponto get text. Esse método vai pegar o valor que eu escrevi aqui. Então, quando eu escrever alguma coisa no campo do nome e aquele método for executado, ele vai buscar para mim o valor que está escrito aqui. Então, se eu vier aqui, mas não é só isso que eu quero que tenha nessa variável. Eu quero que ela tenha mais algumas coisas. Perdão pelo barulho do caminhão. Ok. E daí, entre aspas, eu separo por vírgula. O que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Eu vou estar pegando o valor de texto aqui, no caso txt nome. Isso aqui vai ser substituído por alguma coisa como
João. E depois eu vou estar somando uma string com outra string. Vai ficar mais ou menos assim. Ele vai colocar uma vírgula depois do que eu escrever. Ok. Primeiro aquilo ali, o nome, depois é o CPF. Deixa eu copiar essa concatenação aqui. A propósito, isso aqui que eu estou colocando entre as variáveis é um mais, dois símbolos de mais. Entre esses símbolos de mais eu estou colocando duas aspas, podem ser aspas duplas se você quiser. Aqui, aspas duplas. E no meio, uma vírgula. Se você quiser colocar um espaço depois da vírgula, não faz diferença, mas seria o correto, né? Eu vou copiar tudo isso aqui para agilizar um pouquinho. Agora é só repetir a mesma coisa para todos os campos. getText, txt, qual era o outro valor mesmo? Telefone, .getText e txt endereço.getText. Ok, agora a gente já tem todos os valores. Agora é só a gente usar aquele método adicionar aqui, ó. Só que tem um detalhe, ele está dentro do nosso toolkit. Então como que a gente vai acessar ele? A gente vai dizer o nome que a gente deu aqui em cima. Se você colocou alguma coisa diferente de TK, é isso que você vai usar aqui. Eu vou usar TK porque é o nome que eu coloquei ali em cima. Ponto adicionar. E é isso aí. Ok. Primeiro é a string tabela, o nome da tabela que a gente vai estar trabalhando. No caso eu vou estar usando a tabela paciente. Dependendo de como que você salvou a tabela no banco de dados, tem que estar bem certinho isso aqui. Se você colocou paciente com o P maiúsculo, tem que cuidar isso. Recomendo eu. Tudo minúsculo, sem acento e evitar ter que usar espaços. Sem espaços nem nada. Os campos são nome, novamente, tudo minúsculo e, claro, sem acentos. Acentos a gente tem que evitar. Nome, CPF. Novamente, é só separar por vírgula, é tudo dentro de uma string. CPF, telefone e por último, endereço. Endereco, porque a gente não pode usar cedilha. E depois a gente pode colocar só os valores aqui. Eu criei uma variável aqui em cima só para não ficar uma linha gigante de código. Se você tiver a fim de fazer isso, pode fazer. A gente pode, sei lá, separar aqui na vírgula e depois fazer uma formatação diferente no nosso código, mas fica meio estranho se a gente fizer algo assim. Funciona, mas fica isso daqui é praticamente uma linha só, tudo isso aqui. Então fica meio estranho. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Se você é só pra você, não tem problema. Ok. Agora a gente já deve ter adicionado a nossa citaçãozinha aqui. E depois disso, claro, colocar aqui a gente tem que listar de algum jeito. Tem que ter algum jeito da gente ver o que tem na nossa tabela. Copiar as informações do banco de dados para essa tabela aqui. Como é que a gente faz isso? Aqui, depois que a gente adicionar, eu quero que atualize, né? Para mim poder ver se realmente adicionou corretamente ou não. A gente tem outro método para isso no nosso negocinho aqui. É o listar. Listar, nome da tabela, campos e o nome da tabela do Java. Lembrando que são tabelas usadas no próprio no próprio SQL, no banco de dados, e também são tabelas gráficas aqui no Java. Eu chamo essas daqui de tabelas gráficas e as tabelas de banco de dados de
tabela banco, geralmente, eu costumo chamar, se vocês verem aqui na documentação. Ok, vamos listar. Aqui no botão adicionar, tk.listar e... ok. Tabela banco. Qual é o nome da tabela? Paciente. Quais são os campos que eu quero que sejam listados? Eu quero que sejam listados todos os campos. Inclusive, eu já tenho uma conveniente lista aqui em cima com todos os campos. Então, eu vou copiar por aqui para baixo. E o nome da tabela, ele já completou para mim com um objeto da classe de tabelas do Java. Então, eu salvo. E quando eu executar isso, ele já deve ser o suficiente para mim ver. Há um item ser adicionado aqui. Nome, João. CPF 23467, telefone 54999 e o endereço qualquer coisa. One value for 4 columns. Opa! Erro meu, eu copiei coisa demais aqui da última... quando eu copiei o código aqui, eu copiei um pouquinho de código demais. Na realidade, é suposto a ser paciente, vírgula. Essa vírgula escurinha aqui, abre a string, nome, CPF, telefone e endereço. Eu copiei coisa demais, perdão. Agora sim. João... E... qualquer coisa.